Com o médico cardiologista da Clínica São José, Dr. Kênio Santos. Dr. Kênio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Tava com saudade aqui de participar do programa, fazia 2 meses, mês passado eu não consegui por imprevistos, mas estou aqui de volta e num momento bem oportuno, que é na abertura praticamente aí das festividades de Santana aqui na cidade. E eu trago alguns temas aí pra gente conversar um pouquinho. Acho que temas de grande relevância e temas aí da curiosidade da população. Mas antes de entrarmos no nosso tema de hoje, queria que você desse um toquezinho sobre a losartana, né? Teve suspenso, voltou agora a ser liberado? Então, Marcos, isso aí até nos surpreendeu quanto sociedade brasileira de cardiologia, porque a losartana é uma medicação que é extremamente prescrita, né? Muito difundida, está na farmácia popular, é muito acessível para os nossos pacientes e ela é essencial no tratamento tanto da insuficiência cardíaca quanto da hipertensão. Por isso, quando a Anvisa soltou aquele primeiro comunicado, que foi no dia 23 de junho de 2022, solicitando o recolhimento de vários lotes, inclusive de vários laboratórios, né, não restrito a 1 ou 2 laboratórios, deixou a gente muito desconcertado e os pacientes numa situação bem difícil, porque a gente precisava mudar, às vezes o paciente não tolerava muito bem uma outra medicação que fosse similar, além dos custos que envolvia. Inicialmente, só para você entender melhor, a losartana ela foi suspensa, ou pelo menos alguns lotes foram suspensos pela suspeita de uma impureza no processo de fabricação que podia ser mutagênica, né? E depois, a Anvisa fez isso do ponto de vista mais preventivo, né, pensando na segurança dos pacientes, mas depois eles aprofundaram um pouquinho mais os estudos. E praticamente um mês depois, dia 18 de julho, né, 18 desse mês, soltaram uma nova, né, uma retificação da orientação inicial, dizendo que não, o azido, que é o nome da substância que provoca tinha esse potencial mutagênico, ele na verdade não é tão mutagênico quanto a gente imaginava, então eles reliberaram, digamos assim, a losartana. A gente agora está no processo inverso. Os pacientes que já usavam, já estavam bem acostumados com a medicação. A gente vai começar a reorientar, e eu acho que fica aqui essa nota de esclarecimento, não só para mim, mas para todos os médicos, não só cardiologistas que usam a losartana, que agora a gente passou por aquela fase, né, e não existe mais essa recomendação oficial da suspensão ou do recolhimento de alguns lotes, tá bom? Então, por enquanto, está liberado. Está liberado novamente, tá certo? Ok, então, está feito aqui o registro, né? Na abertura aqui do nosso check-up no rádio. Olha, o consumo de álcool ele pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares que causam quase 2 milhões de mortes por ano nas Américas e são a principal causa de morte no mundo. Você veja aí o perigo da relação álcool e doenças cardiovasculares, que é o tema, inclusive, do nosso check-up no rádio. E aí, doutor Kênio? Pois é, Marcos, eu gostaria de trazer esse tema aqui à tona acho que por 2 fatores principais. Acho que o primeiro fator é que é uma curiosidade de fato. A gente tem muita informação aí, controversa, digamos. Uma quantidade X de álcool pode ser benéfica, mas saiu um estudo dizendo que você consumir álcool diariamente, aquela famosa taça de vinho diariamente, isso aí pode melhorar a sua saúde cardiovascular. E algumas outras pessoas já falam que não, outras pessoas usam isso como desculpa para abusar. E o segundo motivo é porque a gente está no início de um processo de festividade, né, de um tempo de festividade na cidade, e muito provavelmente as pessoas vão usar álcool, né? Então eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa deixar bem claras para que a população entenda essa relação entre álcool e saúde cardiovascular. O que acontece, Marcos? Acontece o seguinte, que a relação entre álcool e saúde cardiovascular, ela obedece a uma coisa que a gente chama, epidemiologicamente, de curva em J. O que é isso? Uma quantidade específica de álcool, e aí eu vou dizer essa quantidade ao longo do programa, ela tem realmente um potencial, foi visto em estudos principalmente retrospectivos, né, estudos observacionais, que ela tem um potencial, de fato, de melhorar um pouco a saúde cardiovascular. Entretanto, para nós médicos fazermos essa recomendação de utilize álcool em tal quantidade, é bem complicado, porque a gente não sabe, infelizmente,
qual o perfil do paciente que a gente vai pegar, se é um paciente que vai obedecer exatamente aquela recomendação ou se é o cara que vai usar essa informação para abusar da quantidade de álcool. Pra você ter ideia, a quantidade permitida, ou digamos assim, que foi observado como com uma melhora, associada a uma melhora da saúde cardiovascular, é uma quantidade de uma dose por homem. Uma dose significa ou uma dose de destilado, seja cachaça, seja uísque, ou uma taça de vinho por dia para homem e 2 para mulher. Foi essa relação que a gente viu. Isso é o tolerado? Isso aí é o tolerado, ou seria até uma recomendação extraoficial, digamos assim. Porque a gente viu que em alguns estudos, inclusive grandes, né, a gente tem uma relação entre essa quantidade pequena de álcool e uma melhora de alguns desfechos, um comportamento melhor de pressão, um comportamento melhor da performance cardíaca. O problema é que, até culturalmente, a nossa sociedade ela não usa álcool todos os dias, né? Então, ela deixa para concentrar o consumo de álcool em festividades ou nos fins de semana. E isso faz com que elas usem muito mais do que essa dose diária que eu comentei, né? Que é uma dose por dia, basicamente. E isso provoque os problemas que o álcool ele traz, né, para a saúde cardiovascular, para o coração especificamente. Outro problema é que, infelizmente, a gente também não consome, digamos assim, o melhor perfil de bebidas, né? Se a gente for parar para pensar, o que tem o melhor perfil antioxidante e outras propriedades pelos componentes não álcool seria o vinho. Por isso aquela recomendação do vinho e tudo mais. E relacionada a alguma refeição, ou a principal refeição do dia. Mas a questão aqui, Marcos, mais uma vez frisando, é que, infelizmente, a gente, para ter esse componente benéfico e não ter os malefícios do uso do álcool, a gente tem que consumir de fato uma quantidade que para muitos é muito pequena. Então, assim, a recomendação oficial evitemos o consumo de álcool, o abuso de álcool. Mas, para aquelas pessoas que conseguem usar de maneira regrada, essa recomendação do uso de uma dose, pelo menos assim, de meia a uma taça de vinho por dia, na principal refeição, que é o almoço, seria uma recomendação razoável do ponto de vista cardiovascular. Lembremos que existem outras implicações. Por exemplo, o cara também não pode beber uma taça de vinho e dirigir, porque isso aí já fere outra lei. Então, assim, do ponto de vista médico, a gente tem essa recomendação, sempre frisando ou reforçando que o abuso ele é muito ruim. Agora, essa recomendação é para quem gosta de beber ou realmente, por exemplo, o vinho, ele traz algum benefício para o coração? E, como eu falei, Marcos, existe esse benefício que foi observado no consumo pequeno, né, da substância, né, principalmente do vinho, porque o vinho ele tem, além do álcool na sua composição, e não é só o álcool que faz isso, uma série de outras substâncias que funcionam como antioxidantes e podem ajudar no melhor funcionamento do ponto de vista cardiovascular e até de outras doenças. A questão aqui é que essa não é uma recomendação daquelas que a gente usa para todo mundo. Por exemplo, dieta ou uma dieta balanceada, mais exercício físico, mais um sono preservado. Isso a gente recomenda para todo mundo, porque isso não traz malefícios, de modo geral. Entretanto, o vinho ou o uso de álcool, que seja em qualquer uma de suas formas, a gente tem que tomar muito cuidado com a recomendação oficial, justamente pelo problema do abuso. Às vezes o cara começa tomando uma quantidade pequena e depois vai avançando, porque vai gostando daquela prática. Então, por isso que a gente tem um medo da recomendação oficial disso aí. Mas isso não significa dizer que as informações ou que os fatos eles estão aí para provar, né? Prova-se que uma quantidade muito pequena de álcool diário não tem problema do ponto de vista cardiovascular. Quando se abusa é que a gente tem esse problema. E quais são esses problemas? Que eu estou falando bastante. Problema, traz problema. O problema maior realmente, Marcos, é que ele tem um potencial de ferir o coração, digamos assim, um potencial de prejudicar o coração em várias vertentes. A primeira delas, já foi provado que o abuso de álcool, principalmente em libação, principalmente em consumos excessivos, em um momento específico, por exemplo, o cara vai para uma festa e toma muito álcool, ou o cara vai para um churrasco e toma bastante cerveja, aumenta o potencial
arritmogênico. Então, aumenta o potencial de se ter arritmia, tá certo? Especialmente quando consumido com energético. Então, a gente tem aí essa combinação álcool energético, principalmente essa combinação, como um potencial gatilho para arritmias. Então, tem gente que tem, por exemplo, morte súbita cardíaca por questão arritmogênica, pelo consumo dessas duas substâncias em conjunto. E o pior de tudo é que a pessoa que bebe ainda perde um pouco a percepção de que está ficando bêbada pelo uso do energético. Então, a gente desaconselha essa associação em qualquer quantidade. Outro problema que o álcool pode trazer, quando consumido em excesso, ele aumenta a pressão arterial. Então, aqueles benefícios que a gente tinha no início, num consumo muito pequeno, eles acabam. Ele pode trazer insuficiência cardíaca com o uso excessivo. É uma das causas. Pra você ter ideia, lá nos Estados Unidos é a terceira maior causa de etiologia não isquêmica, um cara que não infarta. Pode aumentar o risco de acidente vascular encefálico, então o AVC, né, o famoso derrame, e ainda piora o perfil de diabetes dos pacientes com o uso abusivo. Então, álcool com energético jamais. Não, álcool com energético não existe uma quantidade, nenhuma quantidade segura. Nenhuma hipótese, nenhuma situação. Não existe uma quantidade segura que a gente possa recomendar. O energético por si só, ele já tem uma composição que, para pacientes que têm predisposição, ele já aumenta muito o potencial arritmogênico, né, de arritmia. O álcool se sobrepõe a isso aí também. Então, a gente já tem um fator que reforça a piora, de fato, aí do perfil. E terceiro, a gente ainda diminui a percepção do camarada que está tomando essa combinação, e ele pode, às vezes, ingerir um pouco mais de álcool até do que iria ingerir se não tivesse junto com o energético. Então, essa combinação, de fato, é uma combinação ruim. Eu sei que é muito apreciada, porque justamente diminui aqueles efeitos depressores do álcool, né? O cara não fica com tanto sono, o cara não fica com... fica mais alerta, digamos assim, para aproveitar aquele momento. Acha que está bombando, né? Tem esse outro problema, né? Tem a autopercepção de que está bem. Então, ele começa a aumentar aí o consumo, e isso, especificamente do ponto de vista cardíaco, tem seus malefícios já comprovados, com arritmias e morte súbita. E a terceira coisa é que o cara ainda começa a achar que pode fazer algumas coisas que o cara que ingere álcool não pode, como, por exemplo, dirigir. Agora, essas orientações, elas são especificamente para pessoas com problemas cardiológicos ou para qualquer ser humano? Para qualquer um. Então, essa eu acho que é outra questão interessante, para a gente frisar que isso serve não apenas para aquele cara que já toma medicação para pressão, que já tem arritmia conhecida, ou enfim, que já faz acompanhamento com um cardiologista. Não. Essas recomendações, elas são recomendações universais. Então, especialmente, eu bato nessa tecla mais uma vez, especialmente o álcool mais o energético, que é uma combinação extremamente comum aí que a gente percebe na prática, ela é totalmente desaconselhada do ponto de vista médico e cardiológico, justamente pelo seu potencial realmente arritmogênico. E, infelizmente, não dá para a gente saber fazer um screening na população, principalmente a população que usa, é uma população jovem ou de meia idade, de ver todo mundo e ver quem é que tem maior potencial arritmogênico. Às vezes isso é até difícil de acessar no dia a dia, do ponto de vista cardiológico, tá bom? Doutor Keno Santos, tem uma pergunta aqui do nosso vídeo bem interessante. Ela pergunta o seguinte: e quando você mistura a cachaça ou a bebida com os aperitivos, com carne, por exemplo, gordurosa, aumenta mais ainda o risco? Se a gente for parar para pensar, quando você usa os aperitivos, né, o famoso tira-gosto, né, normalmente são comidas que, além de muito gordurosas, são muito salgadas. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre álcool e hipertensão, né? O paciente, principalmente o paciente hipertenso, mas não só ele, quando ele faz essa combinação do uso excessivo de álcool, que aí o uso excessivo, eu já digo, a partir de 2 doses, já é uma coisa assim, que para a maioria das pessoas é muito pequeno, né? Então, a partir de 2 doses... toma 5, ou mais de 5 já é... não, aí já nem... A gente nem tá falando mais de um... já é outro nível, não tá nem mais falando de um marinheiro, é um profissional. Aí o cara, além disso, né, além de ingerir uma quantidade grande de álcool, ainda associa com comidas que são bastante salgadas. Então isso por si só já aumenta a pressão arterial, e esse aumento ele não é unicamente no momento em que você está bebendo, ele pode persistir por um tempo, o que faz com que a gente se preocupe ainda mais nos pacientes especialmente cardiopatas, tá?
Quem tem problema vascular pode tomar cerveja? Pergunta aqui a nosso ouvinte. Como eu falei desde o início, né, tudo depende aqui da dose. Esse problema vascular é um problema, é uma coisa bem vaga, né? Infelizmente o ouvinte ou a ouvinte não falou especificamente qual problema tem, mas continua a mesma recomendação. No nosso caso aqui do álcool, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então a quantidade que a gente bebe é uma quantidade, se for uma quantidade pequena, como a que eu comentei, a princípio não tem nenhum problema, a depender da condição de saúde, né, vascular, não sei qual é essa que a ouvinte falou, o que o ouvinte falou, talvez a gente até contraindique o uso de álcool. O ouvinte perguntou o seguinte: misturar, aliás, alternar a bebida com água faz algum benefício? Diminui o impacto da bebida? Não. Do ponto de vista cardiovascular não diminui, mas o álcool ele também tem um potencial de inibir um hormôniozinho que a gente tem produzido aqui na cabeça, que chama ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, por isso que o cara, quando começa a fazer xixi por conta do álcool, ele faz muito xixi várias vezes, e o xixi vai ficando cada vez mais claro. O uso de água alternado com outras bebidas, ou com bebidas alcoólicas, ele ajuda a diminuir o potencial de desidratação do camarada, né? O cara pode beber bastante e ver como é controverso, né? O cara bebe bastante líquido, por exemplo, cerveja, mas ele urina muito mais do que ele ingeriu. Então, pode existir uma tendência à desidratação. O uso da água alternada, né, pode diminuir esse potencial de desidratação, mas não protege do ponto de vista cardiovascular. Tem perguntas para o Dr. Kênio Santos, médico cardiologista, aqui no nosso programa, nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos. Eu queria saber do médico qual a posição específica da pessoa dormir sem prejudicar o coração. Dr. Kênio, aí? Bom dia ao ouvinte que falou, não se identificou, mas obrigado pela participação. Não existe uma posição específica para se dormir que pelo menos tenha um impacto do ponto de vista cardíaco. A gente só sabe que algumas posições elas aumentam a chance do paciente roncar mais e ter as manifestações da apneia do sono. Né? Você dormir de barriga para cima, habitualmente no paciente que já é um pouco mais obeso ou que tem um potencial, a chance de ter apneia do sono, né, que é aquele cara que ronca bastante, se engasga durante a noite, essa posição ela é um pouquinho pior. Então dormir de lado nesses casos especificamente pode ajudar um pouco. É claro que o tratamento não é esse, mas o tratamento é o CPAP. Então assim, respondendo objetivamente a pergunta da ouvinte, não existe posição específica. Em algumas condições talvez dormir de lado seja um pouco melhor do que dormir de barriga para cima, justamente por diminuir um pouco esse ronco, os microdespertares e os malefícios que a apneia do sono pode causar. Tem mais perguntas. Doutor Kênio, sou portador da doença de Chagas. Gostaria de saber se a doença atinge o coração ou atinge outros órgãos. Eu não sinto nada, os médicos até duvidam que tenho, mas tinham 3 exames que fiz e que deu reagente. E aí? Rapaz, outra pergunta excelente. Essa daí é uma das melhores. Porque a maioria das doenças cardiovasculares, elas não têm uma manifestação nítida na nossa cara com sintomas. A doença de Chagas, ela não é diferente. A doença de Chagas é causada por um protozoário, é causada por um germe, digamos assim, que a gente pega do barbeiro através da picada. Nossa região está dentro de uma região endêmica, nossa cidade está dentro de uma região endêmica, então a gente tem inclusive na zona urbana, né, a presença do barbeiro e pacientes que pegaram a doença, mesmo não morando em zona rural, mesmo não morando em casa de taipa, nem nada do gênero. De um modo geral, o protozoário que causa, né, o tripanossoma, ele pode causar problemas gastrointestinais e no coração. A questão aqui é que, normalmente, o paciente ele adquire a doença, fica lá com o protozoário, o organismo não consegue eliminar esse protozoário e só depois de muito tempo é que ele vai ter as manifestações clínicas. Pode alterar o coração, causando a insuficiência cardíaca, que é o coração crescido e fraco, pode causar arritmias, que é a manifestação inclusive mais comum, e pode causar alterações no esôfago e na motilidade do intestino. Então alguns pacientes inclusive têm que fazer cirurgia por conta disso, causa o que a gente chama de megaesôfago e megacólon. Então esses 2 principais sistemas podem ser afetados, tá? O ideal é, uma vez com os exames sorológicos, que é o que a paciente tem,
reagentes, a gente tem que fazer o acompanhamento para ver evolutivamente como a paciente vai se comportar e tentar empregar algumas medicações para evitar que ela tenha as complicações da doença. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Pergunte a ele se aquela pessoa que tem problema de pressão, que toma um comprimido de 6 horas da manhã e de 10 horas toma cachaça, quais são os riscos, se esse medicamento serve realmente para a pressão. Porque meu esposo ele é hipertenso e ele toma o remédio. Todo final de semana ele bebe. Ele toma de 6 horas da manhã e de 10 horas ele começa a beber. Eu me preocupo muito com isso. Pergunta ele se tem possibilidade desse remédio servir. Doutor Kenio, responda agora, e aí? Com certeza. De fato, o remédio continua servindo e a preocupação da senhora é válida. Vamos lá, o remédio ele serve, ele tem que continuar sendo tomado, independente do paciente consumir álcool ou não. Mas, como eu comentei, se o camarada ele extrapola essa quantidade que a gente chama de razoável segura de álcool, ele tem uma chance muito maior de ter uma descompensação da doença de base dele. Então pode ser que a pressão descontrole, mas pelo amor de Deus, continue tomando o remédio e volte ao médico que prescreveu para eventualmente ver se ele não precisa ou de uma correção de hábitos, como é o caso aí, diminuir a quantidade de álcool, se for o caso, ou aumentar a potência dos antihipertensivos se tiver descompensado. Meu marido foi picado por 2 barbeiros, ele sente cansaço, isso pode ser doença de Chagas? De poder pode, mas a relação tem que existir uma relação temporal entre a picada do barbeiro, né, e adquirir a doença, no caso, e ela se manifestar. Não é todo barbeiro que é portador do protozoário que causa. Então, pode ser que o seu marido tenha sido picado por um barbeiro que não tinha doença. O mais correto é, uma vez que vocês saibam dessa informação, fazer os exames sorológicos para ver se de fato a pesquisa, né, da doença de Chagas e ver se o paciente tem ou não. Em segundo lugar, o que a gente tem que fazer é saber se essa falta de ar ela é causada realmente por uma insuficiência cardíaca ou por algum outro motivo, e depois fazer essa conexão entre a doença de Chagas, a insuficiência cardíaca e o cansaço. Então, só com essas informações, infelizmente, não dá para saber. O paciente tem que procurar assistência médica, de fato, para fazer um diagnóstico mais acurado. Tem mais perguntas? Bom dia. Olá, bom dia, doutor. Sou Wilson Manuel, aqui da cidade de São José do Sabugi. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho muita vontade de doar sangue. Meu sangue é A positivo, mas devido a eu tomar remédio controlado, muita gente diz que eu não posso doar sangue. Isso é verdade? Eu posso ou não posso doar sangue? Isso é conterrâneo paraibano, e aí? Vamos lá, obrigado pela participação, Wilson. Em relação à doação de sangue, hoje a gente está muito mais rigoroso do que era antigamente para doação de sangue, justamente para proteger o receptor, tá certo? Existem algumas medicações que elas não são permitidas o uso em concomitância à doação de sangue. Aí a gente tem que ver qual é o seu caso. Na maioria das vezes, o que a gente tem é uma questão de mito mesmo. A maioria das pessoas, elas acham que porque tomam uma ou outra medicação ou tem qualquer doença, elas não podem doar sangue. Não, o que é que eu recomendo a você? Que vá no hemocentro, tá certo? Num centro desses de doação, e passe por uma triagem. Você vai passar por uma triagem, primeiro com o enfermeiro, depois com o médico. Serão feitas algumas perguntas, e se o seu perfil, e alguns exames, né? Se o seu perfil se encaixar no perfil de doador, você com certeza estará liberado para fazer isso aí, e inclusive vai ser um ato de caridade, né? Até estimulando aqui, deixo a nota de que as pessoas precisam doar os nossos estoques. Eu ouço de vez em quando que os nossos estoques são sempre muito baixos, porque a gente precisa de muito hemoderivado na prática médica. Então, o que você está fazendo, essa iniciativa que você tem, você está de parabéns. O meu conselho é que você vá a um dos centros de doação, tá certo? Passe por essa triagem, e a depender da medicação que você toma, das condições clínicas médicas que você tenha, você sim pode ser um doador. Tá bom, meu amigo? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, me responda uma pergunta. Quer dizer que depois que a gente é picado pelo barbeiro, que aí a gente adquire doença de Chagas, não tem mais cura? E aí, doutor Kenio? O ouvinte não se identificou, mas obrigado pela participação.
Na verdade, o que acontece? Primeiro você tem, só para a gente desmistificar essa questão, o barbeiro por si só não é a picada dele que causa a doença. O barbeiro tem que estar contaminado com o protozoário, né, com o germe que causa. Segundo, se você está com a forma aguda de doença de Chagas, existe tratamento para essa forma aguda. Normalmente a gente faz o tratamento com um antihelmíntico específico, né, o benzenidazol, por um tempo. Existe uma chance de cura nesses casos, mas na maioria das vezes a gente só vai identificar quando já está cronificada a doença. Nesse caso não tem mais cura, não tem como a gente tirar o protozoário de dentro da célula, não tem como a gente fazer nenhuma medicação para matar esse protozoário. O que a gente vai fazer é correr atrás do prejuízo e evitar que o paciente tenha as complicações que podem ser do trato gastrointestinal, como eu já falei, e principalmente do coração, com insuficiência cardíaca e as arritmias. Quem fez agora a pergunta foi o nosso amigo Janailson. Um abraço para o Janailson. Um abraço, Janailson. Tem mais perguntas, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta ao médico, que eu fez 2 pontos safena e uma mamária, se pode beber, e ele ronca muito de noite. Será que é o quê? É a bebida, mas ele só bebe no final de semana, um vinho. E é muito difícil tomar cerveja. Corre risco. E aí, doutor Kênio? Vamos lá, o que eu mencionei, né? A gente sempre tem que ter cuidado com as recomendações exatamente por isso. Porque assim, primeiro, esse é um paciente de muito alto risco cardiovascular. É um cara que já tem cirurgia de revascularização, tem safena e mamária. Então já é um cara que tem aí por si só problemas graves que, por mais que tenham sido corrigidos, ainda deixam uma ou outra sequela. Para esse perfil de paciente, a gente recomenda o não uso de álcool. Por quê? Porque é muito difícil ele conseguir permanecer naquela dose que a gente comentou, né? De uma dose por dia, ou no máximo 3 a 4 doses por semana, quando feita em libação. Habitualmente, esses caras que bebem no fim de semana, eles bebem uma quantidade razoável, o que aumenta realmente o potencial de ter algum problema já num cara que já tem uma sequela cardíaca. O segundo ponto que ela mencionou, que é o ronco significativo. Lembrar que o álcool, por ser depressor do sistema nervoso central, ele pode aumentar a chance do cara roncar. O cara que já ronca ainda mais. E o ronco por si só, ele é um marcador do que a gente chama de apneia do sono. E essa é outra doença que tem um potencial de causar problemas cardiovasculares. O ideal é que ele procure o médico assistente dele, tá certo? Relate essas coisas. Eu acho que de antemão já o consumo de álcool, o ideal é que ele pare, tá bom? Nem ingira aquela quantidade que eu mencionei, para evitar, no caso dele, algum descontrole. E a segunda informação é que tem que pesquisar ativamente a apneia do sono e tratá-la, porque ela tem um potencial de piorar a saúde do coração de maneira significativa. Para fechar, pergunta agora do nosso ouvinte, o Biratânia, lá de São João do Sabugi. Bom dia. Bom dia, Marcos. Perguntar ao médico qual esse exame é para Pronto, agora não digo o nome não. Dá o diagnóstico de quê? Dá o diagnóstico de que esse exame serve? Olha, trava a língua, a gente passa por aqui todos os dias, viu? Não é só você não, Biratânia, e aí? Então, obrigado pela participação. Me mostraram aqui qual era o exame é a PCR, que é a proteína C reativa. Esse exame basicamente consegue ver na gente grau de inflamação. Ele é muito utilizado para o diagnóstico de infecções e inflamações de um modo geral. Como o que me mostraram aqui, que deu não reagente, significa que o paciente não está inflamado. Se a suspeita era uma infecção, muito provavelmente ele não está infectado, né? A condição dele vai ser outra. E mais eu acho que talvez aí para realmente finalizar, como o Marcos falou, um adendo sobre exames. À medida que o médico ele vai ficando mais especializado, que ele vai realmente tendo esse comportamento de maior especialização, os exames deixam de ser. Eu achei isso muito interessante quando eu li. Foi de um colega lá de São Paulo, com que eu tive o prazer de conviver um tempo aí durante a residência. Ele falou o seguinte, que à medida que o médico ele vai melhorando do ponto de vista de conhecimento, os exames deixam de ser metralhadoras, que a gente pede vários exames para ver se acha alguma coisa, para ser mísseis teleguiados. Então, sempre que a gente pede um exame, a gente tem que pedir por um motivo, tem que pedir já pensando o que vai fazer, se vier positivo ou se vier negativo. Então, esse exame, por exemplo, se foi pedido no contexto de descartar uma infecção, ele foi muito bem pedido e ele conseguiu surtir o efeito que era desejado, que era justamente descartar a infecção em estando negativo.
Então fica aí essa dica em relação a exames. Nem sempre muitos exames significa que você está sendo melhor cuidado. Às vezes o médico que dá mais atenção, pede um pouquinho menos de exames, mas que dá mais atenção ao paciente e que pede apenas aqueles que o paciente de fato precisa, ele está dando um melhor cuidado. Gente, Dr. Quino Santos, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Doutor Quino, obrigado por sua participação. Primeira festa de Santana aqui em Caicó. Isso, Marcos, vai ser a primeira. Eu já vim outras vezes, mas para festa de clube só. Mas para festa especificamente o ciclo todo vai ser a primeira vez. Estou bem animado aí com a festa de Santana, acho que vai ser bem legal isso aí. Então assim, eu queria me despedir dos ouvintes, mandar um abraço a todo mundo. Obrigado, Marcos, aí de novo pela oportunidade, por essa nossa interação, acho que é bem bacana. E eu vou desejar uma boa festa de Santana a todos, que a gente não curta apenas a parte social da festa, mas que a gente também aproveite a parte religiosa, que é muito rica e é muito importante aqui para a cultura e para a espiritualidade da nossa cidade. E quem for beber nessa festa, lembre das dicas do Dr. Quino Santos. E quem for beber, inicialmente, por favor, primeiro vá com calma, valor Geraldinho, e segundo, por favor, não associe com energético. Se uma mensagem tivesse que ficar, era essa: não vamos associar nada com energético, beber com moderação, tá bom, pessoal? Muito bem. Abraço. 8 horas e 18 minutos, já a gente volta com mais informações.